Tudo bem, pessoal? Parola certa, nossos seguidores aí, as pessoas que começam a nos seguir neste momento, muito em virtude do concurso escrevente. Trago aqui para vocês uma análise do edital grifado, como eu procurei chamar, onde eu quero tratar de pontos específicos com vocês, dar orientações, porque o concurso escrevente ele tem várias particularidades, talvez nem todos conheçam, né? E isso é fundamental, inclusive para alavancar a sua possibilidade de aprovação, tudo bem? Então já peço aí desculpa por algum equívoco que venha a cometer, sobretudo na comparação ali entre o edital passado e o presente, quando eu falo do conteúdo programático, porque ali há alguns detalhes, tá bom? Procurei fazer da melhor maneira possível, então vamos lá, tá? Primeiramente, escrevente técnico de judiciário, todas as circunscrições judiciárias que compõem as 10 regiões administrativas judiciárias, sendo que as provas serão aplicadas conforme segue. O que acontece? A primeira interessante novidade aqui é que nós teremos um concurso unificado. São muitos anos que nós não temos um concurso unificado. O que significa? Que nós não teremos dois concursos como tradicionalmente. Muitas vezes abre ali capital, depois de 5, 6 meses abre um edital também para o TJ anterior. Nós costumamos dizer que nós temos duas chances de passar no TJ. Existe um ponto bom e um ponto ruim aqui, tá? O ponto ruim, primeiro. O ponto ruim é, como falei, você só terá uma possibilidade de passar no concurso. É essa prova. Depois, somente no novo concurso que vier a abrir, depois de esgotada a validade deste. Qual é o ponto bom? Que a nota de corte, estatisticamente, ela cai um pouco. Por quê? Porque suponhamos que nós teríamos 200 mil pessoas inscritas no primeiro concurso. Depois de 5, 6 meses, outras 200 mil pessoas que também vão tentar novamente. Agora, essas 200 mil, por exemplo, elas vão se distribuir. Elas não poderão fazer o primeiro e o segundo concurso. Então, esse realmente é um ponto bom e relevante, tá? Nós temos lá as 10 regiões administrativas judiciárias, conhecidas como RAJ. Próximo ponto, aqui que se trata de uma novidade, vamos parar aqui, que praticamente é falando sobre o teletrabalho. Hoje é uma realidade no TJSP, inclusive onde eu trabalho também, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no governo federal, uma autarquia em regime especial, o teletrabalho. Em decorrência da pandemia, já existia antes o trabalho remoto, agora ela está mais presente. E nesse trecho aqui, eles procuraram deixar claro, provavelmente há muita discussão dentro do tribunal, assim como existe em outras entidades e órgãos públicos, sobre a utilização de equipamentos e toda a estrutura para elaborar em sua residência. Então, eles já procuraram deixar claro que tudo isso daqui é às expensas do próprio servidor, tá? Vamos lá, das vagas. As vagas são vinculadas à comarca da capital e às circunscrições judiciárias das correspondentes regiões administrativas judiciárias e não se comunicam. Eu vou explicar isso daqui, é muitíssimo importante, tá? Eu vou explicar isso daqui depois que eu ler um trecho abaixo. As listas, a gente já tem que saber que nós teremos três listas distintas. Estou um pouquinho gripado aí. Três listas distintas: geral, especial, pessoas com deficiência e candidatos negros, tá? Aqui tem o quadro de vagas, eu não quero me ater nele agora, porque não acredito que você tenha que olhar para este quadro em específico. Você tem que olhar para um quadro que nós veremos mais abaixo. Continuemos. Tudo bem, aqui eu só deixei grifado o percentual, então 5% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência e 20% para os negros, tá? Essa parte aqui ela é fundamental. O título é Composição das listas classificatórias das circunscrições judiciárias, CJ, por região administrativa judiciária, RAJ. Não poderá haver comunicação de vagas e candidatos entre circunscrições judiciárias, mesmo que da mesma região administrativa judiciária. E eu coloquei observações, as observações em azul fui eu que criei. Não há nomeação pela lista geral da RAJ, sendo possível pela CJ. O que quer dizer isso? Isso é muito importante. Antigamente,
a composição é praticamente assim. Existe a região administrativa judiciária, que ela é maior, e tem várias RAG dentro dela. Então, é como se fosse a RAG fosse o estado e a CJ são os municípios. É um exemplo, tá? É só para você entender. Então, a RAG é macro e dentro da RAG existem várias circunscrições judiciárias. Antes, você podia fazer a prova para qualquer circunscrição judiciária dentro de uma RAG, ok? E você poderia ser nomeado pela circunscrição judiciária ou pela lista geral da RAG. Vou dar meu exemplo. Eu fiz a prova em 2014 para a circunscrição judiciária onde havia São Bernardo do Campo. Só que essa circunscrição judiciária está dentro da RAG da capital. Eu fui chamado pela lista geral da RAG da capital. Isso pode acontecer hoje? Não. Hoje você pode ser nomeado para qualquer das comarcas dentro da circunscrição judiciária, mas não para a lista geral da RAG, tá bom? Eu vou explicar melhor isso depois numa tabela, mas isso é importante você ter em mente. Inclusive está expresso no edital, estava expresso no anterior, só que concursos antes 2014, 2015, não havia essa regra. Então você poderia ser nomeado pela lista geral da região administrativa judiciária, tá? Então nós temos aqui que as inscrições estarão abertas de 30/7 a 2/9/2021 e temos ali a remuneração, nós sabemos que é bem maior que isso. Com os auxílios batemos ali cerca de R$ 6.000 líquido ao mês, tá? Vamos lá. Inscrições pela internet até às 16 horas do dia 2/9. E o pagamento é até o dia seguinte, 3/9/2021. Lembrando, R$ 79 de inscrição. Nós temos alguns casos em que você pode ter uma redução de taxa, estão aqui na Lei Estadual 12.782, e você tem que cumprir cumulativamente os requisitos que se encontram aqui. Tudo bem? Pela internet é necessário fazer a inscrição, o pedido, né, a solicitação. Aqui é um outro ponto muito importante que eu peço a atenção de vocês, tá? Tem um vídeo que recentemente foi publicado no canal, na verdade, o último vídeo antes desse daqui, que eu chamei de múltiplas inscrições, dentro de um projeto que foi um guia estratégico que nós criamos aqui no canal, para aqueles candidatos que quisessem se preparar para o cargo de escrevente. Então, ali existem várias dicas, inclusive vou deixar, é gratuito o guia, ele já foi a pagamento, mas depois o disponibilizei gratuitamente, onde se fala de múltiplas inscrições. Então, o item aqui 4.1.1 diz o seguinte: desaconselham-se inscrições simultâneas, uma vez que as provas objetivas serão realizadas no mesmo dia e horário. Caso isso venha a ocorrer, não haverá devolução do valor da inscrição. Isso significa o quê? Que você está autorizado a se inscrever em mais de uma localidade simultaneamente, porque quem desaconselha não proíbe, tá? Então não é proibido. Você pode ir lá, por exemplo, e se inscrever para a capital, ok? E você pode se inscrever também para a região de Santos, Itanhaém, Registro, por exemplo. E o que vai acontecer? O que quer dizer esse item? Você só vai poder realizar uma prova, porque a prova é no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Qual que é a tática aqui dentro que eu já utilizei, tá? É você fazer mais de uma inscrição, caso você tenha condições, você possa fazer isso. Por exemplo, fazer 2 ou 3 inscrições em localidades distintas, tá? E, em tese, como tradicionalmente ocorre, serão publicadas no site da VUNESP a concorrência em cada localidade. E a partir da concorrência, você vai fazer uma análise em qual local vale a pena ir fazer a prova. Talvez buscando uma nota de corte menor, às vezes isso é necessário, tá? Então aqui você faria mais inscrições. Já houve o questionamento aqui no canal, se fazendo mais inscrições, teria que pagar as inscrições. Sim, será necessário pagar. É um investimento que você faz buscando aí uma estratégia a mais para o concurso, tá bom?
Tudo bem, superada essa fase, nós temos aqui o disciplinamento da inscrição das pessoas com deficiência, disciplinamento da inscrição das pessoas que concorrem às vagas para negros, e vamos avançar aqui para as provas. Então, as provas, nós temos aí a mesma previsão do edital anterior, nós temos 100 questões, costumamos dizer que cada uma vale 1, né? Você pode fazer até 100 pontos, na verdade não é exatamente assim, cada uma valeria 0,1, você pode tirar até 10, a gente diz que cada uma vale 1 para ficar mais claro. Então, você acertou, tanto faz onde você acertou, se português, se matemática, se informática, todas as questões valem 1 ponto, tá? E nós temos aqui, são múltiplas escolhas, 5 alternativas, tradicional da VUNESP. Cada circunscrição judiciária terá sua própria nota de corte. É aqui que a gente falou da estratégia, né? Então, na capital, vai depender dos candidatos que se inscreveram ali, para você verificar a nota de corte. Então, se a última nota que vai para a próxima fase, que eu vou mostrar no quadro abaixo, ela foi, na lista geral, por exemplo, 84 pontos, tá? Aquela é a nota de corte para ir para a segunda fase da capital. Agora vamos supor se você escreveu para a circunscrição de Santos, e a nota maior em Santos foram 82 pontos. Qual que vai ser a nota de corte de Santos, da circunscrição de Santos? Será 82 pontos. Vamos supor que numa outra do interior, a maior nota na lista geral foram 79 pontos. Qual vai ser daquela circunscrição, daquele local, a nota de corte? 79 pontos. Alguns questionam se isso é justo ou injusto. Enfim, se é a regra do jogo, é assim que é, tá bom? Então, por isso que vale muito, inclusive, a análise de qual região prestar a prova. Não há garantias quanto a isso. Então, é uma tentativa de análise, mas ela é válida na minha visão, tá? Segunda etapa, que é a prova prática, apenas os melhores classificados. Ela terá caráter somente eliminatório. Então, o que acontece? Depois que você passou a prova objetiva, aquela que você vai assinalar as questões, você está dentro da nota de corte, você será convocado para uma prova prática de digitação. Não é só digitação, hoje em dia é digitação e formatação de um texto, pré-determinado pela banca examinadora, que irá entregá-lo ali para vocês, tá bom? O que você não precisa se preocupar aqui, que ele só tem caráter eliminatório. Então, se você tirar 10 ou se você tirar 5 pontos no total da prova para ser aprovado, é igual, porque ninguém passa na sua frente pelo fato de ter tirado uma nota melhor na prova prática de digitação barra formatação, tudo bem? Então aqui você faz o mínimo, se mantém dentro do concurso. É só critério eliminatório nesse caso. Tá, aplicação das provas. Então, nós temos ali que as provas serão aplicadas no dia 31/10/2021. São 3 meses, tá? São praticamente 3 meses, nós temos aí cheios para nós trabalharmos. Dá para trabalhar aqui? Dá. Existem estratégias distintas para cada candidato. Existem aqueles que já vinham se preparando para outros concursos, aqueles que já vinham se preparando para escrevente com algumas lacunas, aqueles que já fecharam o edital, aqueles que estão começando agora e querem tentar de algum modo. É válido, é válido. Aí eu indico que vocês abram um guia estratégico, né? Peguem aí na descrição do vídeo e trabalhem ali na reta final. Existem algumas partes do guia estratégico que falam da reta final, a partir do momento que abre o edital e qual tática utilizar. Vou falar das várias matérias e vou dizer o peso que cada uma tem e o que eu utilizaria como estratégia. O candidato avançado, o candidato mediano, o candidato que está começando agora. Então, são dicas muito importantes, tá? Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato. Eu grifei isso daqui porque você não pode dar mole, tá? O que é dar mole? Às vezes a pessoa está ali com um RG ruim, quase destruído, ele vai em alguns lugares, esse RG é aceito, e ele se mantém inerte na situação, tá? Resolva isso. Vai lá, renove sua CNH, né? Deixe ela em dia. Seu RG tenha em bom estado de conservação. Às vezes, e isso é importante que eu ressalte para vocês, às vezes a pessoa mudou muito a aparência dela
e no RG não dá para identificar muito bem a pessoa. Por exemplo, a pessoa tinha cabelo longo, amarrado. De repente, a pessoa agora ela cortou totalmente o cabelo e você olha na foto, você não consegue com facilidade visualizar que aquela pessoa é ela mesma. O que eu aconselho? Faz um documento novo, tá? Não dê brecha. Pode vir aí qualquer discussão. Ah, não, mas não é justo. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando em você não ter problemas com isso. O teu problema é em resolver a prova, tá bom? Então se atente a isso, porque esse tipo de situação acontece, pessoas perdem provas e às vezes desistem de concurso por causa desse tipo de situação. Será solicitado durante a aplicação da prova a impressão digital. Isso aqui é experiência de concurseiro, tá? O que acontece? Durante a prova, vão passar com uma folha para você assinar, depois vão começar a pegar digital, aí molha o dedo, aí aperta. Então, isso é um tipo de situação que atrapalha um pouco na hora da prova, tá? Existe um movimento ali dentro da sala do fiscal que colhe assinatura. Então, eu só quero que vocês saibam que isso existe e que atrapalha um pouco. Então, se vocês forem fazer simulados, por exemplo, considere isso, né? Você vai fazer um simulado completo para o TJSP, que agora é a hora de fazê-los. Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre simulados completos, inclusive indicamos simulados pagos do NEAF, não que aqueles gratuitos não sejam válidos, mas os do NEAF eu os conheço pessoalmente. O que acontece? Desconte um pouquinho de tempo para isso, tá? Desconte ali uns 5, 10 minutos, porque você terá que passar por esses procedimentos e eles atrapalham um pouco no teu caminhar durante a prova. Então saiba que a situação existe e que atrapalha um pouquinho ali na hora de estar fazendo a prova. Duração da prova, como falei, 5 horas. É um tempo bom, tá? É um tempo bom de prova. Porém, você tem que estar treinando. Se você não estiver treinando, terá muitas dificuldades. Se você não tiver feito nenhum simulado antes da prova, terá imensas dificuldades. Por vezes você vai chegar lá, faltam 20 questões para resolver e falta 20, 30 minutos para acabar a prova. E você tem que preencher o gabarito, não dá mais tempo. Então, atente. Esse é o momento de treinar com simulados completos e sentir, perceber o que você usará de estratégia para o momento da prova, ok? Do julgamento da prova objetiva. Coloquei aqui sem alterações. No caso, nós temos 3 blocos, 1, 2 e 3. Quero ser sincero com vocês. Isso daqui importa muito para você passar no concurso de escrevente? Não importa muito essa divisão em blocos. Sinceramente, não importa muito. Porque você tem que fazer muitos pontos. Claramente, quem não fizer 50% da prova, como vocês podem ver aqui, em cada bloco, no 1 e 2, ele não passa. Mas assim, quem tiver perto desse número não tem chances de passar, isso é verdade. Você tem que bater ali na lista geral, você vai ter que bater 85 pontos ou mais. Talvez uma região venha um pouco menos, outra um pouco mais, mas acredito que ali na casa dos 85 pontos você já tem grandes chances. E no bloco 3, tá? No bloco 3, que é composto de atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. E quanto a essa parte aqui, ó, essa parte aqui eu já vou falar para vocês agora e vocês podem me cobrar depois ou quando vocês quiserem. É a parte que derruba os bons candidatos. Os bons candidatos são aqueles que realmente estão estudando e tudo mais. Essa parte aqui, ó, se você não trabalhar bem essa parte, você já está reprovado no concurso, tá? Já está reprovado no concurso. Tudo bem, matemática são 6 questões. Então, se você salvar 2 ali e for muito bem no resto, dá para ir? Dá. Mas informática, que são 14, por exemplo, você tem que ir bem. Então, é o momento de dar ênfase. É o momento de dar ênfase, tá? O bloco 3 aqui diz que apenas caráter classificatório, então não é eliminatório, mas como falei, você tem que fazer uma nota alta quase tudo. Claramente, a lista de negros vai vir com uma nota mais baixa, um pouco mais baixa, então isso daqui é um pouco relativizado. E para pessoas com deficiência também virá um pouco mais baixo, mas em regra geral você tem que ir bem em praticamente tudo. Superamos aqui, então vamos para o item 6. Cada lista
de cada circunscrição judiciária, independente da região administrativa judiciária que pertencer, terá sua própria nota de corte. Isso aqui a gente já falou. Então, cada CJ, circunscrição judiciária, vai ter sua própria nota de corte para avançar para a próxima fase. Havendo empate na última colocação da lista geral, especial e de candidatos negros, todos os candidatos nessas condições serão convocados para a prova prática. Isso significa o quê? Significa que se o último candidato que ficaria classificado para a próxima fase tiver, por exemplo, a nota de 80 pontos, todo mundo que tiver 80 pontos vai junto para a próxima fase. Então o cara não vai ser eliminado segundo um critério de desempate. Então o que interessa é o quê? É a última nota. O candidato dentro do número que vai para outra fase, a nota dele. Todo mundo que tiver essa mesma nota vai para outra fase, tudo bem? Da aplicação da prova prática. Convocados para a prova prática. E aqui eu coloco um comentário. Seu primeiro objetivo é estar nesta listagem. Seu primeiro objetivo não é estar dentro do número de vagas da primeira tabela. O seu primeiro objetivo é estar dentro desta tabela, que são as pessoas que irão para a segunda fase. E é bastante gente, tá? É bastante gente mesmo. Então, nós temos ali, por exemplo, São Paulo capital. Se você se inscrever para São Paulo capital, você tem que estar dentro dos 1.500 na lista geral, dentro dos 1.000 na lista para pessoas com deficiência ou dentro dos 400 para a lista candidatos negros. Se você se inscrever para São Bernardo do Campo, a segunda CJ, 120, 8 e 32. E assim vai, tá? Então, lembrando, cada uma das CJs terá uma nota de corte diferente. Vou exemplificar. Por exemplo, vamos colocar a lista geral. Suponhamos que capital, aqui vem a nota 87. Aqui embaixo, São Bernardo do Campo, a última nota, o número 120 da lista geral, tenha tirado 84. Santo André, vamos supor que o 120 da geral tenha tirado 82. Osasco, 85. Guarulhos, 84. Mogi das Cruzes, 81. Itapecerica da Serra, vamos supor 80, ok? Então, a última nota foi 80. Todo mundo que fez 80 vai para outra fase. A última nota, 81. Todo mundo que fez 81 aqui vai para outra fase. Guarulhos, 84. Todo mundo que fez 84 vai para outra fase. E assim por diante, tudo bem? E nós teremos 3 notas diferentes. Suponhamos que essa seja para a lista geral, tá? Vamos supor que para pessoas com deficiência, a nota tenha sido 60. E para os candidatos negros, a última nota tenha sido 73. Então, se você escreveu como candidato negro e foi aprovada a sua inscrição assim, é 73. Se você escreveu na lista de pessoas com deficiência e a última nota foi 60, a sua nota que você tem que olhar é 60. E se você escreveu para a lista geral e foi 87, por exemplo, na capital, a nota que você teria que atingir no mínimo é 87. Então, essa é a situação que vocês têm que tentar primeiro, tá? Estar dentro dessa lista. Por quê? Primeiro, porque você vai para outra fase. E beleza, então só isso já vale. E segundo, que se vocês se mantiverem classificados, não forem eliminados na prova de digitação, vocês têm boas chances de serem nomeados, tá? Porque existe defasagem no tribunal, sempre houve, claramente, mas persiste e vai chamar bem mais do que a primeira tabela, que é o número de vagas. Isso é certeza, vai chamar bem mais. Então, é assim. Então, você pode, como eu falei, você pode escrever para mais de uma CJ e depois decidir onde você fará a prova, com a publicação da estatística de inscritos ou, eventualmente, com outras plataformas existentes que possam indicar aproximadamente qual é a quantidade de inscritos, caso a VUNESP não publique isso, acho difícil, mas eventualmente se ela não publicar o número de inscritos, tá bom? Então, isso daqui, o que eu fiz aqui, essa explicação, vale para todas as outras CJs, todas as outras valem, ok?
Então, vamos superar essa tabela. Vamos lá para mais algumas informações. Aqui é a prova prática, na verdade. Ele fala que vai existir uma formatação que vale de 0 a 2 pontos, certo? Formatação sem erros no prazo, no tempo de 5 minutos, você ganha esses 2 pontos. Para pessoa com deficiência é um pouco maior. Desculpem. Se você terminar antes, você pode fazer correções na sua formatação, terminar antes do tempo aqui indicado. E depois a digitação, que é a grande questão é sempre a digitação nessa prova, que é o que vai dar um pouco mais de trabalho. Mas eu indico que vocês só realmente treinem isso a partir do momento que vocês visualizarem, tiverem feito a prova objetiva e visualizarem possibilidades de ir para a próxima fase. Então, produção de um texto, vão te entregar um texto, nota 8, você pode tirar até 8 caso você complete em 11 minutos esse texto. Se você for candidato inscrito como pessoa com deficiência, são 17 minutos, um pouco mais de tempo. Terminar a digitação, você pode fazer correções, se ainda houver tempo, tá bom? Vai ser aprovado quem? Quem tiver nota igual ou superior a 5 pontos. Como dito, né? Aqui é só para ver se você sabe o mínimo. Se você conseguir estar ali no mínimo, você estará classificado no concurso de escrevente do TJCP. Novamente, aqui, classificação final, eu mostro que haverá 3 listas, né? Uma lista da circunscrição, uma lista para pessoas com deficiência e uma lista de candidatos negros. Muito em cima daquela explicação que eu dei lá em cima. Então, serão 3 notas de corte em cada CJ. Uma para lista geral, uma para lista de candidatos inscritos com deficiência e uma para a lista de negros. 3 notas de corte distintas para cada circunscrição judiciária. Vamos lá. Concurso terá validade de 1 ano a contar da data da homologação, prorrogável por igual período, a critério do Tribunal de Justiça, podendo ou não abranger os cargos vagos e os que vierem a ser criados no decorrer do prazo de validade, dependendo do interesse do serviço da disponibilidade orçamentária. Então, aqui é importante porque vale 1 por 1, né? 1 ano com possibilidade de uma prorrogação por mais 1 ano. Então, você pode ficar classificado aí até 2 anos, numa listagem que corre muito. É o concurso estatisticamente no Brasil que mais nomeia candidatos. Aqui é bem interessante esse ponto 16 também, que é o seguinte: os concursos de escrevente técnico judiciário para as circunscrições judiciárias que compõem a segunda, terceira, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª RAGE têm validade até 22/6/2022, não podendo haver nomeações deste concurso para essas circunscrições, enquanto os vigentes os citados concursos, tá? Na verdade, é mais ou menos assim. O que acontece? A Constituição Federal, ela diz lá que os concursados, aqueles que estiverem em lista de classificação, tiveram se classificado antes, em data anterior, eles têm preferência sobre novos concursados. O que significa isso? Como se foi feito um concurso unificado, tá? Da primeira até a 10ª região administrativa, nós ainda temos o concurso com validade que pode nomear candidatos nestas circunscrições. O que acontece? Se eu fosse te dar uma dica de concurseiro e se eu fosse me inscrever, eu já tentaria fazer alguma inscrição dentro dessas regiões aqui. Por quê? Porque você tem que entender que as pessoas, quando olharem isso daqui vai ser explorado pelos cursinhos, eles vão falar, pô, não, eu não vou me inscrever aqui dentro dessas regiões. Por quê? Porque as outras pessoas que estão hoje classificadas, elas serão nomeadas antes de mim. Então, elas têm que ser nomeadas e eu só posso ser nomeado depois delas. Sim, enquanto o concurso estiver válido, tá? Só que pensa bem comigo. Veja a data, 22/6/2022. Nós sabemos que as provas serão dia 31/10/2021. Então, praticamente supera outubro. Depois, você terá a prova de digitação. Coloque mais um tempo aí, coloque mais uns 2 meses para a prova de digitação. Então, você chega no final do ano. E aí você ainda tem entrevista no meio disso, né? 2 ou mais meses para a prova de digitação, porque você ainda tem entrevista dos cotistas, dos negros, você tem avaliação da deficiência das pessoas que escreveram nessa listagem.
Então você vai jogando esse prazo para frente. A homologação desse concurso, e aí eu quero te mostrar aqui, ó, data prevista para a divulgação do gabarito, tá? 3/11. Enfim, não tem a data da prova prática e o resultado final do concurso, que estão a definir, tá? Então, dia 3/11 você tem o gabarito, aí você tem um tempo de recurso, tá? Aí vão ser analisados os recursos. Aí vai sair a lista de classificação. Depois disso, vai ter ainda as entrevistas, como dito, no meio disso vai ter as entrevistas. E no final você vai ter as provas de digitação. É possível que a prova de digitação só venha, inclusive, no próximo ano. É possível. Eu não sei, mas é possível. E aí depois vai analisar essas provas, depois vai ter a homologação. Então, assim, suponhamos que o concurso ele venha a ser homologado somente lá para fevereiro ou março de 2022. Isso aqui vai ter tido pouco efeito, porque só vai ter mais uns 3 meses de validade do concurso anterior. Depois eles passam a chamar do concurso novo, tá? Então, assim, então como muita gente vai correr de algumas dessas regiões, as pessoas vão procurar aquelas regiões que já pode chamar desde já, isso abre uma brecha. Isso abre uma brecha na minha visão. E eu certamente, como eu faria 2 ou 3 inscrições, pelo menos uma delas estaria dentro de uma dessas RAGs, dentro de uma das circunscrições que compõem essas regiões administrativas judiciárias, tá bom? Vamos lá, pessoal. Passemos agora para a análise do conteúdo programático, tá? Nós tivemos algumas leves alterações, quase nada, na verdade, e comparado a 2018 e algumas situações que eu quero conversar com vocês, tá? Primeiramente, foi trazido aqui digamos, uma orientação preliminar interessante para um certo ponto de vista. Então, toda legislação em jurisprudência, olha o termo que é usado, toda legislação em jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação deste edital de abertura de inscrições. Legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação deste edital de abertura de inscrições poderão ser utilizados quando supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação das provas. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressos conteúdos programáticos. Primeira coisa, precisa de pânico? Não precisa de pânico, tá? Em que pese citar aqui jurisprudência e legislações correlatas ou pertinentes, eu acho que não precisa de pânico. Poderia vir alguma questão dentro do bloco de direito que te peça, por exemplo, uma súmula vinculante do STF sobre algum ponto do edital? Poderia, na minha visão, com essa previsão. Poderia sim, tá? Serão muitas questões explorando isso? Entendo que não. Entendo também que não. Pode vir alguma coisa, porque aqui está expresso que pode vir alguma coisa, mas entendo que não. Há uma situação muito importante dentro dos simulados, nós fazemos aqui no Paralela Certa, eu toco esse projeto, que são simulados semanais para escrever no TJSP, com questões certo ou errado inéditas, tá? E aí, aproveito o gancho das questões para fazer comentários. Houve uma questão ali pelo simulado 4, 5 ou 6, nós estamos... Erro de gravação. Ali no simulado 4, 5 ou 6, eu criei uma questão, e aqui se baseia muito em cima disso, da Lei 8.429 de 92, Lei de Propriedade Administrativa, que foi inserido, salvo engano, 2016, 2017, o artigo 10A, salvo engano, que é quando você concede benefício fiscal ou tributário fora das previsões legais, tá? E aí, ali naquele artigo é citado a Lei 116, que é do ISS, tá? E eu fiz uma questão sobre isso, e eu fiz um comentário
onde eu falo, olha, você pelo menos tem que saber quais são as hipóteses que podem caracterizar esse crime, tá? Esse crime essa improbidade administrativa, na verdade, não é crime, essa improbidade administrativa. E aí eu trago algumas disposições da lei 123, que fala do ISS, e eu mostro ali. E eu faço alguns comentários, eu falo assim, olha, que pese não estar expresso no edital, vai que cobra um negócio desse. É muito simples, é fácil, você tem que saber. Então aqui caberia perfeitamente uma questão nesse tipo, né? Você pega ali, ali dentro da lei, a 8.429, que está em direito administrativo, ela é perfeita para isso. Você cobra ali como que você se encaixa naquele ato de probidade administrativa, que não está expresso na lei 8.429, mas ela remete à lei 123. E você tem que saber, não custa nada saber. Em nossos simulados a gente procura trazer um gancho ou outro assim. Tá? Então, acredito que, por exemplo, quando você estiver fazendo questões de direito agora no concursos, mesmo questões de nível médio, por vezes tem um toque ou outro, olha, tem essa súmula do STJ, olha, tem isso daqui que você tem que saber. Não custa nada você saber. Agora, você muda toda a sua preparação por causa disso? Não. Você agora não é que vai pegar uma doutrina de direito constitucional enorme e falar, não, todas essas páginas de direito constitucional vou olhar uma doutrina enorme. Não acredito. Acredito que se vierem questões explorando um pouco essa questão de jurisprudência, de legislação afeta o tema, é, a variável é pouco, talvez você vai ter duas, três, quatro questões que possam explorar um pouco mais ali, até para ter maior margem para dificultar, mas não é para desesperar, tá bom? Beleza. Português, não notei nenhuma alteração quanto ao edital de 2018, não notei alterações aqui, continuam 24 questões. Aqui no bloco de direito, notei em direito penal uma alteração, mas ela é muito leve, muito o artigo 335 e o 350 que não compõe mais o conteúdo. O 350 eu verifiquei que foi revogado em 2019, tá? Não notei alterações de direito processual penal, não notei alterações de direito processual civil, né? A lei 12.153, como alguns me alertaram, ela já compunha o edital de 2018, então nós não temos alterações de direito processual civil. Constitucional não encontrei alterações, certo? Direito administrativo também não encontrei alterações. E aqui está a Lei 8.429, Lei de Probidade Administrativa, extremamente importante, concurso público, extremamente importante. De toda forma, não encontrei alterações. Também normas da Corregedoria Geral da Justiça, não encontrei alterações. Aqui a gente tem que falar um pouco mais. Atualidades. Recentemente no canal também, eu soltei um vídeo que falava de duas situações as quais você não precisaria se preocupar ainda. Quais eram? Isso antes do edital. Que era a prova de digitação, que eu falei que depois que você verificar sua nota e a possível classificação para uma outra fase, você pode, a partir daquele momento, trabalhar a digitação, dá tempo. E a segunda questão era atualidades, que você deveria esperar o edital para saber o período, tá? E agora nós temos o período, tá lá. Todos os fatos ocorridos na mídia, publicados pela mídia, a partir do primeiro semestre de 2021. O que significa isso daqui? A partir de janeiro de 2021. Eu dei uma dica aqui, estudar até 15/10 de 2021, as notícias até 15/10 de 2021. Existe tática aqui. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas se você procurar atualidades, eu vou soltar também um vídeo aqui no canal, que eu já tenho pronto, fez parte do guia estratégico, que ali você também pode ver como estudar atualidades, que são para você olhar os vídeos semanais do NEAF. Ele traz um vídeo por semana, aí você vai ter que pegar desde janeiro, tá? Para que você conheça ali os fatos mais relevantes, tudo bem? Eu vou soltar. Por que eu coloquei até 15/10? Pensa comigo, uma prova de escrevente. Milhares de candidatos, milhares, centenas de milhares. Coloca também, pense também comigo, que você tem que imprimir todas essas provas. Você tem que distribuir dentro do estado de São Paulo, porque as provas são realizadas nas RAGs, né? Nos vários locais. Então não é só local. Vocês acham
que a pessoa dia 25/10, por exemplo, se a prova é dia 31/10, 25/10 está criando questão ainda? Não está criando questão, tá? Ela não está criando questão. Então ela já parou umas 2 semanas, 3 semanas antes, essa prova já está pronta. Isso para atualidades é relevante, porque essas 2 semanas ou 3 de atualidades a mais que você estudaria, você dedica a outra coisa. Isso é relevante, tá bom? Então saiba disso. Tivemos uma outra novidade aqui. Na verdade, não teve alteração dentro do conteúdo do Estatuto da Pessoa com Deficiência até aqui, mas antes nós tínhamos lá a resolução que falava também sobre essa questão da pessoa com deficiência. Ela foi revogada e entrou a resolução 401 de 2021. Inclusive, ela compôs um ou dois dos nossos simulados, questões dela, tá? Que nós pensávamos o quê? Como ela veio para tratar desse tema, ela estaria aqui. Não veio. Pode haver uma retificação do edital e ela ser inserida? Pode, mas por enquanto não tem, tá? Então, foi suprimida a resolução do CNJ e não houve aqui a colocação da 401 de 2021. Pode haver a retificação do edital para inserir ela? Pode, por quê? Porque o edital pode estar pronto há algum tempo, tá? Algum tempo. Pode ser aí que há 1, 2 meses esse edital estava pronto, porque pensa, como que funciona a publicação de edital? Você faz lá, faz tudo, passa, assina um, assina outro, isso vai, né? Vai ficando aí. Então pode ser que venha uma retificação e eventualmente ensina, mas por enquanto nós não temos uma resolução do CNJ que trate das questões da pessoa com deficiência. Matemática não notei alterações, sem alterações, inclusive número de questões. Informática também tem algumas alterações, na verdade. Antes, pelo que eu verifiquei, não existia a expressão ou superior, tá? Ou superior. Então vocês têm que se atentar com versões posteriores ou superiores dos seguintes pacotes: Word, Excel, Office, em geral. Uma novidade aqui que é interessante, aí eu já cravo para vocês, nós teremos aí 1 ou 2 questões, provavelmente, disso aqui. Eu cravo para vocês. Teams, não tinha isso no edital anterior. O Teams, o que que é? Para quem não conhece, quem conhece o Skype? Skype acho que muita gente conhece, né? Skype ali, bate-papo, reunião. O Teams, ele é a plataforma da Microsoft para isso. Então, eu hoje na NS, tudo eu faço pelo Teams. Tudo, tá? Aqui tá cortando um pouquinho, deixa eu tentar puxar aqui. Tá cortando fora do vídeo. Que eu escrevi aqui. Na verdade veio outra coisa que tem nada a ver. Mas enfim, apaga isso. A frase que eu quero é essa daqui de baixo, né? Audiências virtuais. O Teams é usado para muita coisa. Então, por exemplo, eu marco reuniões pelo Teams, tá? Eu bato papo com meus colegas de instituições pelo Teams. O TJ agora, ele faz audiências pelo Teams. Ele faz audiência de conciliação, por exemplo, juizado especial civil, ele faz audiência pelo Teams agora nesse período de pandemia. Então, o Teams é uma plataforma essencial, né? Se você chegar lá sabendo alguma coisa do Teams, você compartilha documento em Word, Excel pelo Teams e os demais podem formatar. Então, você saber operar o Teams é fundamental hoje para trabalhar no TJ. Dentro do critério informática, é fundamental a ferramenta. Então, creio extremamente. Uma questão, olha, é quase certeza, mas pode vir umas 2 ou 3 sobre Teams. 3 é difícil, mas umas 2 pode vir sim. Então, ali você já salva alguns pontos. Raciocínio lógico também, sem alterações, tá? Então, aqui, a mensagem final que eu quero dizer é que nós temos um edital muito similar ao anterior, quase nenhuma novidade, tá? Referente a 2018, segue o mesmo planejamento. Quem estava estudando tá bem. Quem começar agora teve alguma vantagem que veio, são 3 meses até a prova, tudo bem? Dá para fazer um bom trabalho. Nós vamos publicando vídeos aqui. Siga os nossos simulados, eles são realmente importantes. Trazem questões ali para você raciocinar, traz algumas revisões para que você possa melhorar. E o que eu posso desejar para vocês é uma boa prova. Peço que não se desesperem.
Caso vocês caiam aí escrevente depois, nós teremos oficial de promotoria. Logo, logo, nós teremos edital para oficial de promotoria, cargo muito similar, só que dentro do Ministério Público, com uma remuneração um pouco inferior, tá? Mas também muito válido, extremamente válido dentro dessas carreiras aqui, digamos, carreiras administrativas. Então, foi um prazer bater um papo com vocês, espero que essas dicas ajudem. Vamos tratar aí nos comentários, tá bom? Caso eu tenha algum equívoco, fale aí que a gente vai tentar analisar. E grande abraço, como sempre, bons estudos, inscreva-se no canal e até a próxima vez. Tchau.